Fala Futuro Aprovado, aqui é o Eliel. A partir de agora, eu me junto à Bruna para mergulharmos juntos no mundo da biologia. Vamos começar? Hoje, vamos estudar um tema fundamental da biologia e muito importante para o Enem e para os vestibulares: composição química celular. Esse assunto é base para praticamente toda a biologia, porque antes de entender metabolismo, genética, membrana, organelas, fisiologia ou doenças, você precisa entender do que a célula é feita. Quando falamos em composição química celular, estamos estudando as substâncias que formam as células e permitem que elas funcionem. Essas substâncias são divididas em dois grandes grupos: substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas são principalmente a água e os sais minerais. Já as substâncias orgânicas incluem carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. No Enem, esse conteúdo costuma aparecer de forma muito aplicada. A prova geralmente relaciona essas substâncias às suas funções no organismo: à alimentação, à saúde, ao metabolismo, à atividade física, à desidratação, à estrutura das células e ao material genético. Por isso, mais importante do que decorar nomes é entender para que cada componente serve. Vamos começar pelas substâncias inorgânicas. A primeira e mais importante é a água. A água é a substância mais abundante na maioria das células e pode representar grande parte da massa dos seres vivos. Em alguns organismos e tecidos, sua quantidade é muito alta. Isso acontece porque a água participa de praticamente todos os processos biológicos. A molécula de água possui características especiais. Ela é uma molécula polar, ou seja, apresenta uma distribuição desigual de cargas elétricas. Isso faz com que ela seja um excelente solvente. Por isso, muitas substâncias se dissolvem na água, e essa capacidade é essencial para as reações químicas que acontecem no organismo. A água tem várias funções importantes. Primeiro, ela atua como solvente. Segundo, ela participa diretamente de reações químicas. Um exemplo é a hidrólise, processo em que moléculas são quebradas com participação da água. Terceiro, a água ajuda no transporte de substâncias. No corpo humano, por exemplo, o sangue transporta nutrientes, gases e excretas em meio aquoso. Quarto, ela atua na regulação térmica. Como a água tem alto calor específico, ela ajuda a manter a temperatura do organismo mais estável. Além disso, a evaporação do suor ajuda a resfriar o corpo. Quinto, a água também contribui para a lubrificação, estando presente em líquidos como saliva, lágrima e líquido sinovial. A quantidade de água no organismo varia de acordo com alguns fatores. Um deles é a idade. Organismos mais jovens geralmente possuem mais água. Outro fator é a atividade metabólica. Tecidos mais ativos costumam ter mais água. Além disso, a quantidade varia conforme o tipo de tecido. O tecido nervoso, por exemplo, tem bastante água, enquanto o tecido adiposo tem menos. No Enem, é comum aparecerem questões sobre desidratação e regulação térmica. Agora, vamos falar dos sais minerais. Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para o funcionamento do organismo. Eles podem estar dissolvidos ou em estruturas sólidas, como ossos e dentes. Mesmo sendo necessários em quantidades menores do que a água, eles são indispensáveis. A falta ou o excesso de certos sais minerais pode causar problemas importantes. Vamos ver os principais. O cálcio é muito importante para a formação de ossos e dentes. O fósforo também participa dessa formação, mas tem outra função. Ele faz parte do ATP e dos ácidos nucleicos. O ferro é essencial para a formação da hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio. Sua deficiência pode causar anemia. O sódio e o potássio são importantes para o impulso nervoso e equilíbrio hídrico. O iodo é necessário para a tireoide. Sua falta pode causar bócio. Outros minerais, como magnésio, flúor e cloro, também são vitais. Agora vamos passar para as substâncias orgânicas, começando pelos carboidratos. Os carboidratos, também chamados de açúcares, têm como principal função fornecer energia.
Eles são divididos em 3 grupos: monossacarídeos, como a glicose, disacarídeos, como a sacarose do açúcar, e polissacarídeos, formados por muitas unidades unidas. O amido é a reserva dos vegetais. O glicogênio é a reserva dos animais e fungos. A celulose tem função estrutural na parede celular dos vegetais. No Enem, foque na diferença entre carboidratos energéticos e estruturais. Agora vamos falar dos lipídios. Os lipídios são substâncias orgânicas insolúveis em água, ou seja, são hidrofóbicos. Eles têm várias funções importantes. Suas funções incluem reserva de energia, componente das membranas, isolamento térmico e proteção. Destaque para o colesterol, que compõe membranas e é precursor de hormônios. No Enem, associa a saúde e a alimentação. Agora, as proteínas, um dos tópicos mais importantes. Elas são formadas por unidades chamadas aminoácidos. Existem 20 aminoácidos principais que se combinam de formas infinitas. As proteínas têm funções de defesa, movimento, transporte e estrutural. Um ponto clássico é a ação das enzimas, proteínas que aceleram reações químicas e são altamente específicas. Se a temperatura ou o pH mudarem muito, a proteína pode sofrer desnaturação, perdendo sua forma e função. Lembre-se, no vestibular, a função depende da estrutura. Agora, as vitaminas. Elas são substâncias reguladoras necessárias em pequenas quantidades. Elas não fornecem energia, mas regulam processos vitais. Podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. Fique atento. Vitamina A para a visão, C para a imunidade e colágeno, D para os ossos e K para a coagulação. O Enem foca muito em doenças carenciais e alimentação saudável. Chegamos aos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Eles armazenam e transmitem a informação genética. São formados por nucleotídeos, que têm fosfato, pentose e base nitrogenada. O DNA armazena o código, enquanto o RNA atua na síntese de proteínas. No Enem, isso aparece ligado à genética, biotecnologia e mutações. É o manual de instruções da vida. Lembre-se, as biomoléculas não atuam isoladas. A água permite as reações, os sais regulam, carboidratos e lipídios dão energia, proteínas constroem e ácidos nucleicos comandam tudo. Para o Enem, pergunte-se sempre: do que a substância é formada, qual sua função e como ela aparece no cotidiano. Isso é o que garante a sua aprovação. Exercício e energia rápida? Carboidratos. Reserva de longo prazo? Lipídios. Enzimas e anticorpos? Proteínas. Genética? Ácidos nucleicos. Vitaminas e sais? Regulação. Solventes? Água. Dominar a composição química é essencial, porque ela é o alicerce para todos os outros temas da biologia. Quando você entende isso, tudo o mais faz sentido. Por hoje é só. Agora, corre lá para fazer as questões e fixar tudo o que aprendemos. Bons estudos e nos vemos na próxima aula sobre estrutura celular. Até lá!